primeira coisa, assim, até tinha mandado um recado para vocês que eu iria usar essa aula de hoje para a gente fazer a correção das atividades, até porque lá no Moodle não estava dando feedback para vocês do que estava errado. Então, tinha muita gente que estava dizendo que não sabia o que tinha errado, e aí queria saber, então, a correção das atividades. Então, a gente vai utilizar essa aula de hoje para a gente fazer essa correção e também para falar para vocês um pouco como que vai ser a dinâmica da atividade avaliativa. Vai ser bem simples, viu, gente? Bem simples mesmo. Inclusive, eu tinha deixado a atividade avaliativa aberta, algumas pessoas tinham começado até a fazer, mas não vai ser mais aquela, porque aí, como ficou aberta por um erro meu, então eu vou ter que elaborar outra, mas vai ser mais ou menos naquele estilo mesmo, que vai ser uma atividade ali de tradução, mas uma coisa bem simples mesmo, que vocês vão ver que não vai ser nenhum, como se diz, bicho de 7 cabeças. Então, aí eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou compartilhar o meu documento, o documento que eu fiz, que eu elaborei essas questões para vocês, para a gente ver juntos. Mas, antes disso, eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida específica do conteúdo. Não, beleza. Então, deixa eu só pegar aqui. Compartilhar aqui com vocês a atividade. Que aqui a gente já tem as correções, né? Então, que foi, então, a atividade que eu passei para vocês. Deixa eu mudar aqui, que é essa mesma atividade que eu passei para os alunos que entraram em outro ano. Deixa eu pôr aqui a data correta, é do 11 mesmo. Bom, gente, então vamos lá. Primeira coisa, antes de começar aqui com vocês, com esse conteúdo, é só reforçar a importância que se tem de vocês aprenderem um pouco mais, avançarem um pouco mais no aprendizado do inglês para quem não tem ainda o curso. Essa disciplina de inglês instrumental, ela dá aí para vocês um pouco de noção para que vocês possam ter técnicas, especialmente nesse momento, vocês agora estão iniciando essas disciplinas da área de organização, do conhecimento, e uma das coisas que a gente tem para organizar são informações científicas, e que, na sua maioria, ou pelo menos em grande parte, ela está em língua estrangeira. É evidente que hoje, como eu havia até comentado com vocês na aula inaugural, a gente tem hoje ferramentas de inteligência artificial que ajudam demais a gente quando precisa fazer alguma tradução. Então, se eu faço uma pesquisa em base de dados, por exemplo, na disciplina de fontes, a gente, inclusive, eu vou ministrar a disciplina de fontes 2 com vocês, semestre que vem. Então, se a gente vai fazer ali uma pesquisa em fontes de informação nas bases de dados, e se eu pego ali os artigos em diferentes idiomas, eu coloco lá no tradutor, hoje os tradutores, eles têm uma qualidade muito boa de tradução. Então, ali traz uma tradução assim que ela acaba sendo muito fiel até ao texto que está escrito. Só que é evidente que isso não tira de vocês, ou não tira a necessidade de uma revisão, de saber mesmo se aquele texto que foi traduzido, se faz sentido. Então, é muito importante.
Eu já vi muita gente que, às vezes, porque quando vai fazer trabalho de TCC, vai fazer um artigo, e aí tem que colocar a parte traduzida, o resumo traduzido, e aí ele vai lá, só ali no tradutor, pede para traduzir, coloca do mesmo jeito. E aí não tem aquela noção, pelo menos para corrigir o que foi traduzido. Porque, às vezes, certos termos que a gente utiliza dentro da escrita, quando se traduz ali ao pé da letra, que muitas vezes, assim, apesar de que os tradutores são muito bons, mas ainda tem coisa que é traduzido muito ao pé da letra, às vezes não fica coerente com o que realmente você quer dizer. Porque, às vezes, até para você traduzir aquilo num tradutor, você precisa até mexer um pouco no seu texto para que ele fique de uma forma que o tradutor possa compreender de uma forma melhor aquilo ali. Então, assim, é bom a gente ficar bem atentos e atentas a isso. E outra coisa, o curso de inglês instrumental, ele dá alguns instrumentais, como o próprio nome diz, para você, então, conseguir, ali num trabalho rápido, de um trabalho ali da área de organização da informação, seja na parte de temática ou descritiva, você fazer o trabalho que você tem que fazer de análise de algum documento, para que, então, você possa traduzir aquilo ali dentro das bases de dados, fazer o cadastro daquilo ali dentro das bases de dados. E aí você tem até uma atividade que a gente vai passar por ela, que ela tive uma atividade, inclusive, que nem valeu nota, que era de pegar um documento e fazer essa leitura técnica desse documento, já era pensando nessa perspectiva de vocês aprenderem algumas técnicas para identificar ali as coisas. E aí a gente viu, né, que a figura ajuda muito, as cores ajudam muito, as ilustrações que tem dentro do documento, algumas tabelas. Então, os elementos gráficos, eles acabam contribuindo para a gente entender do que se trata determinado documento, para a gente não precisar de ir lá no Lens toda vez, assim, porque não sabe do texto, não sabe traduzir, e a gente ter que ir ficar olhando, usando a inteligência artificial o tempo todo. Mas, acima de tudo, também, por mais que a gente tenha essa parte instrumental, que é do trabalho, do fazer da pessoa bibliotecária, a gente tem também essa necessidade de comunicação. Então, se vocês vão participar de um evento, se vocês vão fazer uma prova para o mestrado, para o doutorado, se vocês querem fazer uma viagem fora, ou conhecer pessoas, então é interessante vocês aprenderem outra língua. Então, quanto mais vocês conseguirem aprender, melhor. Então, hoje a gente tem, eu no próprio curso ali, quem percebeu ali, que viu as minhas postagens ali que eu fiz na sala, viu algumas indicações de cursos gratuitos que vocês podem fazer, inclusive até esses joguinhos gratuitos, tipo Duolingo, que é o maior sucesso. Que então tem ali várias línguas ali que vocês podem aprender. Há críticas, evidentemente, em relação a esse tipo de jogo, mas é melhor do que nada. É igual quando a gente vai discutir as questões voltadas para a leitura. Então, é melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Então, se eu estou lá, um passatempo, quero fazer alguma coisa, pega um joguinho ali que você acaba aprendendo uma coisa ou outra, você acaba aprendendo ali no Duolingo. No Duolingo e muitas outras ferramentas, jogos aí voltados para a aprendizagem da língua. Então, vale muito a pena. E hoje o Centro de Línguas da UFG, depois da pandemia, uma novidade muito interessante para vocês é que o Centro de Línguas da UFG, ele oferece o curso à distância, aliás, o curso de forma remota, vamos corrigir, né, que a distância é uma coisa, remota é outra. Então, oferece o curso de forma remota, com aulas ao vivo. Então, acho que vale a pena, porque além de ser um curso de boa qualidade, de uma ótima qualidade, tem diversas línguas, espanhol, inglês, francês, tem outras línguas, acho que alemão também tem, algumas línguas italiano.
Então, é uma boa para vocês, às vezes, tentarem entrar no Centro de Línguas para fazer esses cursos também de forma online. E o curso de línguas, evidentemente, é pago, só porque é uma mensalidade, é um valor que é bem abaixo do que o mercado cobra por um curso de línguas, e eles aí pagam só matrícula também, e ainda é parcelado. Então, acho que vale a pena, isso também foi colocado em outra aula, e a gente colocou o link para acessar, mas é muito simples o link para acessar o Centro de Línguas, que é CL, acho que é só cl.ufg.br, gente, deixa eu só conferir aqui para passar para vocês de novo. cl.letras.ufg.br. Vou passar o link aqui para vocês, inclusive para vocês ficarem de olho que agora, no final do ano, deve sair algum edital aí para quem quiser entrar, fazer teste de nível, quiser entrar no curso. Então, primeiro é esse recadinho que eu gostaria de dar para vocês. E aí, agora a gente pode aqui, rapidamente, a gente pode passar nas atividades do inglês instrumental. Então, ali, vocês, primeira coisa, a gente fez essa atividade para vocês falarem sobre a importância do estudo do inglês instrumental, ou essa atividade deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui para conferir que algumas coisas eu tirei e outras eu mantive. Só um minutinho, gente. Deixa eu só entrar aqui no EAD. Porque como eu faço, tem disciplinas em outro curso também, então às vezes eu confundo as atividades. Deixa eu só entrar aqui para pegar a atividade certinho de vocês. Enquanto eu estou olhando, gente, alguém quer falar alguma coisa? Se foi a primeira experiência que teve do inglês, ou se já tiveram outras experiências? Quem quer abrir aí o microfone e falar um pouquinho da experiência? Não precisam ficar tímidos, não, viu? Ou tímidas. Eu sei que eu estava sozinho na sala, não tem ninguém falando. Pode falar, Leonardo, qual foi sua experiência? Bom, inglês é uma disciplina que eu sempre gostei muito, né? Tive o início ali no ensino primário ainda, né? Na quinta série, eu acho que era até sétima série naquele tempo, nem tem tantos anos que acho que nem lembro mais. Eu já fiz 2 cursos de inglês, mas eu confesso que se você não tiver um contato ali, uma imersão, né, pelo menos semanal, não vou nem dizer diária, mas semanal, ou ficar sempre ouvindo música, assistindo filmes ali que você coloca, tirar a dublagem, né, ou fica lendo mesmo livros em inglês, você vai perdendo ali aquela prática. Mas é importante, igual o exemplo aí do material, o inglês instrumental, você tem muita necessidade, por exemplo, em viagens, né, no aeroporto, medicamentos, manuais. Hoje, principalmente, você compra aí um eletrônico, então, embora tenha a lei de ter manuais já traduzidos, mas ainda tem muita coisa que está em Essa coisa que a inglês. gente compra da Shopee, aquela outra, como é que é, gente? Aquela Tem outra. várias, AliExpress, Shopee, AliExpress, ainda vem muita coisa sem tradução. Shein, Da isso, Shein. exatamente. E E assim, você, sites mesmo, né? Assim, materiais bons de leitura para determinados assuntos, principalmente para a área de inteligência artificial, robótica, biotecnologia, coisas assim que precisam de ter um conhecimento maior. Todo o material realmente é em inglês, né? E o inglês aqui
especificamente, eu acredito que é mais para um uso cotidiano, né, de operar um sistema, de ler um manual, no caso de uma viagem, ter ali saber se movimentar até, conhecer placas, né? Você vai no aeroporto e na gate, portão, a pessoa, o que é gate, gente, pelo amor de Deus? É isso aí. E você falou uma coisa muito interessante. Assim, tem várias formas da gente aprender uma outra língua. Uma outra forma, assim, bem bacana, e que eu tinha uma professora de inglês, aqui do Centro de Línguas mesmo, que ela me falou, que ela, e hoje até minha filha, ela sabe muito, assim, além do curso, mas para além do curso, que ela sabe muito é a parte da música. Porque a música, além de ser uma forma muito interessante, assim, porque você acaba fixando, principalmente quando você vai aprender inglês a partir de um estilo musical que você gosta, de um cantor que você admira e tudo mais, ela contribui para os vários aspectos da aprendizagem da língua inglesa, que é o escutar, o listen, o speak, o falar, porque aí você, às vezes, à medida que você vai ouvindo a música, assimilando a pronúncia, você às vezes vai cantando junto, então contribui para esse speak, para a fala, para a escuta e também para o. São três, né? O que eu estou esquecendo? A fala, e também o entendimento. O listen, né? O listen também é entendimento, mas é três, gente. Eu estou esquecendo de dois, é só isso, não é só fala, escuta. Eu acho que é só fala e escuta mesmo, acho que estou confundindo. E a leitura, evidentemente, é evidente isso mesmo, a leitura. Então, contribui para os três, para a fala, para a escrita, que depois eu acho que você treinar depois. Mas para a fala, para a escuta e para a leitura, o writing e reading, isso mesmo. Então, isso é muito interessante. O writing nem tanto, porque só se a pessoa assim, se esforçar bastante assim, porque a questão do writing é prática também, é escrever, é a construção. Então, isso é muito interessante, só porque a questão do aprendizado completo para você, inclusive isso é mais importante ainda para escrever, aí é importante ter o curso. É importante ter o curso, porque você vai aprender a gramática daquele idioma, a estrutura frasal, como se você constrói as orações em uma língua. E aí, o inglês, nesse sentido, acaba sendo mais simples a gramática do inglês. Acho que quem fez inglês, igual a Viviane, que já fez, sabe que é mais simples, bem mais simples do que o português, tá? A gramática do inglês. Então, vale a pena. Vale a pena tentar aprender, depois tentar fazer um intercâmbio. Aqui na universidade sempre tem algum edital da parte de internacionalização da universidade, que abre edital para estudantes fazerem intercâmbio fora. Então, é interessante que muitas vezes esse intercâmbio é feito com bolsa, é feito, então, com a universidade custeando tudo, ou pelo menos parte do que os estudantes vão fazer em outro país. Especialmente, assim, para quem está na pós-graduação. Então, eu acho que é muito interessante. Sim, o intercâmbio, quando abre para a graduação, não interessa se você é do presencial, se você é do EAD. Aí ele abre, quando tem algum edital. Por enquanto, não estou tendo nenhum conhecimento de nenhum edital, não. Hoje, ultimamente, tem saído muito para alunos da pós-graduação, que é o que mais sai. Esses intercâmbios para fazer um doutorado de sanduíche, para fazer um mestrado de sanduíche. Então, é interessante a gente sempre ficar de olho, mas quando sair alguma coisa, o Antônio vai divulgar para vocês aí via secretaria. Bom, então vamos aqui para as atividades. Então, essa primeira atividade, ela foi uma atividade
que vocês, apesar de ter feito com base ali na aula inaugural, mas foi uma atividade assim que era mais de cunho pessoal e que essa primeira conversa nossa aqui, eu acho que já ajuda vocês a falarem muito da importância do estudo do inglês, de o inglês de uma maneira geral, não só o instrumental, mas todos os aspectos, porque o instrumental, repetindo como a gente já havia comentado na, na nossa aula inaugural, ele é um tipo de aprendizado do inglês focado na tradução, na leitura. Nem tanto, inclusive, na escrita, mas é na leitura, para que você possa, então, ter noção ali daquele texto, que trata aquele determinado assunto. Então, ele é focado, e geralmente, aqui na UFG, eu não sei se ainda está tendo o curso de inglês instrumental, que antigamente tinha o curso de inglês instrumental, eu não sei se tinha, porque quando tinha o curso de inglês instrumental, ele era de mais ou menos um ano, então era acho que dava então umas 120 horas o curso completo de inglês instrumental, bem diferente desse nosso aqui, que são só 30 horinhas. Pode falar, Kelly. Oi, Kelly, pode abrir o microfone? Oi, a senhora me escuta? Escuto. Ah, tá, eu estava com dificuldade de ligar o microfone, acho que meu Google não tinha aceitado minha permissão. É que eu perdi uma parte da sua explicação sobre a parte do intercâmbio. Minha aula deu uma travada e agora voltou. E também eu estou com uma dúvida de uma colega minha, que na casa dela está sem energia, ela pediu para me perguntar. Ela tá perguntando se pode usar o dicionário na prova, o dicionário de inglês. Vai poder usar sim. Aí, para vocês acompanharem sobre o intercâmbio, deixa eu só conferir se esse site que eu coloquei está certo, que é a Secretaria de Relações Internacionais, que é onde geralmente saem as oportunidades de intercâmbio fora do país. Então, aí vocês fiquem sempre de olho, quem tem interesse, que pode ser que saia. Inclusive, teve um outro momento, se não me engano, teve algumas disciplinas oferecidas em outra língua, que foi o inglês, já teve em espanhol. Então, vocês podem trazer. O dicionário online é ótimo, né? A gente traz o dicionário em papel. Nesse caso, aí tem que ser dicionário em papel, porque a gente vai fazer a atividade avaliativa, nós vamos fazer no próprio Moodle. Então, aí tem que trazer o dicionário. E também é assim, gente, a atividade de tradução, se vocês colocam ali para o Google traduzir também, você vai ficar muito sem sentido, porque o que a gente espera ali não é uma tradução literal, é uma interpretação daquele texto ali, que aí vocês vão dizer do que se trata. Então, não vai adiantar muito copiar e colar lá no Google para poder traduzir o texto, porque vai muito da questão de entendimento. Então, é interessante trazer o dicionário impresso para vocês poderem fazer, então, as consultas que vocês tiverem que fazer. Mas vai ser muito simples. Então, vamos lá, voltando aqui nas atividades. Aí, a primeira atividade, aliás, a segunda atividade depois, a do encontro, que foi voltada mais para os aspectos teóricos da leitura, que é aquilo que o livro traz. Então, trazer as atividades de marcar verdadeiro ou falso e algumas citações aqui para vocês fazerem essa avaliação. Então, ele trazia primeiro, né? Segundo Paulo Freire, ler não é somente decodificar signos linguísticos. Então, evidentemente, muito simples, isso aí a gente sabe que é verdadeiro, que é uma fala ali do Paulo Freire no livro dele, que foi publicado em 1921. Outra frase verdadeira é que o background knowledge é uma expressão inglesa que se refere ao conhecimento anterior do leitor, que tem muito a ver também com as próprias palavras, com o próprio pensamento de Paulo Freire, que o aprendizado de leitura, seja na nossa própria língua, seja em outras línguas, a gente vai fazendo esse acúmulo de conhecimento.
E esse acúmulo de conhecimento é que vai nos permitir, então, esse background knowledge. Bom, então, aí outra citação aqui agora, falsa, que nós colocamos foi, segundo Paulo Freire, a cartilha, a partir do uso de palavras repetitivas, é ideal para o aprendizado da leitura. Só que, com o método Paulo Freire, a gente percebeu que não, né? Que agora, com o método Paulo Freire, a gente tem que colocar a leitura dentro, as palavras dentro do contexto daquele leitor. A mesma coisa é o inglês. Se o inglês ele está voltado dentro do contexto da nossa vida, o aprendizado fica bem mais interessante. Então, vocês podem ver que nos cursos de inglês, a forma como os livros são apresentados, as figuras, o cotidiano, eles tentam aproximar isso um pouco mais da realidade da pessoa que está aprendendo aquela língua. Então, as leituras verdadeiras, as leituras vão muito além da decodificação dos textos escritos. Então, isso aqui, e é uma questão também que a gente futuramente aí, junto comigo, outros professores que somos dessas disciplinas da área de leitura, a gente vai aprofundar mais com vocês aí já no português. Aí tem aqui também uma outra atividade que era de completar lacunas, e nesse de completar lacunas era bem simples, porque era uma citação, e nessa citação você poderia colocar ali, arrastar as palavras que tinham a ver com o conteúdo. Então, aqui está, ler é um ato de comunicação em que 3 componentes principais interagem. Então, primeiro, o leitor com suas experiências e conhecimentos pessoais, o autor / texto, que é o conjunto discursivo pautado em seu conhecimento de mundo, e o contexto físico-psicológico. Então, o ato de ler é, portanto, o estabelecimento de relações, a realização de operações de linguagem para construir sentidos. E aí tinha uma outra atividade, isso aqui depois eu vou até colocar lá para vocês, para quem, inclusive, não pôde participar dessa aula, e para vocês também depois verificarem melhor essas respostas, eu vou colocar para vocês disponível, então, na nossa sala de aula lá de inglês instrumental. Aí aqui também era uma outra atividade de arrastar, então a metodologia inglês instrumental tem como finalidade capacitar o aluno em diferentes habilidades da língua estrangeira com maior rapidez, possibilitando um melhor desempenho acadêmico e profissional. Uma das prioridades do inglês instrumental é atender, então, as necessidades e os interesses dos alunos de maneira precisa, com conteúdo de que o aluno necessita para alcançar seu objetivo. E depois, há diferentes níveis de leitura, e aí é interessante a gente pensar que esses níveis de leitura eles estão tanto dentro do contexto do português quanto do inglês, e então há diferentes níveis de leitura conforme interesse. A leitura rápida de um jornal, ou uma leitura detalhada de um manual de instruções, ou simplesmente uma leitura com fins de lazer. Enfim, ninguém lê sem objetivos. No entanto, esses objetivos podem ser, então, diferentes. No nosso caso, como a gente aqui quer tratar da questão da catalogação, da classificação, de muitas coisas que têm a ver com o levantamento bibliográfico, então, o nosso objetivo específico, nesse caso, é essa leitura mais rápida, vamos dizer assim. Então, não tão detalhada, mas que é igual eu estou falando para vocês, isso é uma questão prática para o fazer do trabalho da profissão que vocês vão exercer. Mas, de uma maneira geral, é importante, então, você ter essa possibilidade de fazer um curso completo de inglês, praticar aí com os colegas, para que você tenha aí a possibilidade de comunicação maior e poder fazer ali alcançar outros mundos, vamos dizer assim. Aqui era para marcar a alternativa incorreta. Então, quando a gente fala que está utilizando estratégia de pré-leitura, a alternativa incorreta é, à medida que lemos um texto em outra língua, imediatamente tentamos traduzir ao pé da letra. Então, evidentemente que essa é a questão errada, porque independente da língua, não é
é interessante você tentar fazer a tradução ao pé da letra, até porque existem expressões que em outras línguas não vão fazer nenhum sentido quando você traduz. Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. São propósitos da predição, então, aí o que está incorreto é fazermos o uso de nosso conhecimento prévio, conhecimento de mundo, conhecimento da estrutura da sentença, conhecimento da estrutura textual, conhecimento da língua materna. E as outras, então, são as corretas, que são os propósitos da predição, ou seja, habilidade básica para a prática de todas as estratégias de leitura e para o processo de leitura de um modo geral, envolvendo... Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá ainda que envolve adivinhações, suposições, hipóteses e inferências de que serão confirmadas ou rejeitadas durante a leitura. A predição de um texto deve partir de gravuras, gráficos, conteúdos do texto, da superestrutura do texto, do conhecimento que o leitor já possui do assunto. Então, aí a gente tem as alternativas corretas. Aqui, para a gente ir um pouco mais rápido, porque o Felipe daqui a pouco entra, aliás, vocês têm que ir para outro link, mas as estratégias de leitura, sobre as estratégias de leitura, a gente está utilizando, aí as únicas incorretas foram: nos detemos exclusivamente em títulos, subtítulos, se houver, na fonte do texto e nas primeiras e últimas linhas de cada parágrafo para efetivar a compreensão geral do texto. Então, não é exclusivamente, aqui que está errado é o exclusivamente. Aí, outra sentença incorreta para isso. Utilizamos somente de todos os cognatos, que são palavras da língua estrangeira que têm a mesma raiz da língua materna do leitor. No caso do inglês e do português, as palavras têm procedência grega ou latina, são bastante parecidas tanto na forma como no significado. Auxiliam muito na compreensão dos textos, justamente com outras estratégias relacionadas. Então, a gente tem os cognatos e os falsos cognatos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, e isso é uma das atividades ali que a gente vai, então, ter na nossa atividade avaliativa. Então, aí a gente precisa ter muito cuidado, porque dentro dessa estratégia de leitura, a gente tem outras formas aí de estabelecer essas técnicas, que são realmente técnicas, que, por exemplo, quando a gente fala do skim, to skim, que literalmente significa desnatar, tirar, ou que está por cima, né? Então, e outros, né, to skim through e to skim over, que significa ler por alto, que é, na verdade, o que a gente faz ali para fazer, então, esse trabalho de catalogação, classificação. Então, aí a gente precisa, então, ter esses cuidados aí. Aí, aqui, gente, eu vou colocar lá para vocês, mas essa atividade foi aquela que eu falei, e que eu vi lá que vocês até se saíram bem, que aí, a partir da capa ali do livro, vocês poderiam ali falar do que se trata, se era uma propaganda, os elementos que permitiram vocês identificar o gênero, então todas as questões estavam ali corretas, então foi uma atividade que ela não valeu ponto, mas que vocês, então, poderiam fazer ali para treinar essa técnica mesmo a partir de um material, de um livro, que é alguma coisa, que é uma coisa que vai estar bem dentro da realidade de vocês aí, nas disciplinas, principalmente nas disciplinas da área de organização do conhecimento. Aí a gente teve outra atividade aqui, sobre verdadeiro ou falso. Aí é falso, que os falsos cognatos são bem incomuns em outras línguas. Na verdade, são bem comuns. Isso tanto na língua inglesa, isso no espanhol, também é bem comum o uso de os falsos cognatos, então, palavras aí que a gente acredita que é uma coisa, mas, na verdade, ela parece ser a tradução de alguma coisa na nossa língua, e, na verdade, ela não é. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que, às vezes, até quando a gente vai viajar, vai fazer alguma coisa, às vezes esses falsos cognatos ali podem
então, nos prejudicar. Aí aqui tem, depois a gente teve algumas atividades aqui de marcar a alternativa, marca a alternativa correta em relação aos cognatos e falsos cognatos. Então, quando alguns exemplos assim para vocês, então, perceberem isso. Então, quando alguém diz que está atrasado para the college, esse alguém está atrasado para o quê? Para um colégio? Aí eu já é um falso cognato. Então, não. Aqui, the college quer dizer universidade. É igual desert. Então, aqui a gente pode pensar que é deserto, mas na verdade não, é sobremesa. Aqui a gente tem outra abocado, que na verdade oferece um abacate, que a gente pode, então, confundir com um advogado, por exemplo, que a gente já viu muito isso também. Então, a palavra compreensível é um outro exemplo muito interessante, comprehensive, que na verdade quer dizer abrangente. Aí aqui a gente tem algumas sentenças aqui que foram de práticas mesmo, para vocês treinarem essa sentença no inglês e ver o que ela quer dizer. Então, o que a sentença em inglês? She construes her strategies completely will they like it a lot. Quer dizer em português. Então, ela explicou sua estratégia completamente bem e eles gostaram bastante. Então, foi assim, algumas atividades ali para vocês, então, fazerem a tradução. Comedy é uma palavra cognata, verdadeiro ou falso. Então, a push, então, que a gente pensa que é puxar, né? Mas, na verdade, push, né? Não quer dizer a palavra, não quer dizer o que ela parece ser, né? Então, ela já é ali um falso cognato, né? Então, aqui, as palavras a seguir são cognatas ou falsos cognatos? Então, diferente, emotion, future. Então, elas são, então, cognatos. Então, ali a gente tem até a tradução que eu vou colocar lá para vocês. Aí, aqui foi um exercício também parecido, igual a esse, então, mostrando as palavras cognatas. As palavras a seguir são cognatas ou falsas cognatas, né? Então, ali eu vou colocar para vocês depois, para ficar disponível para vocês, para que vocês possam, então, dar uma olhada melhor ali nas questões que foram colocadas. E aí, aqui a gente tem uma outra atividade com base na unidade 4, complete os textos com palavras que faltam. Isso aqui mais foi um joguinho para vocês, mas, e mesmo para poder, mais no sentido de vocês compreender um pouco da questão teórica. Então, o grupo nominal é um dos constituintes fundamentais da oração. Ele pode exercer a função de sujeito ou de objeto da oração. O grupo nominal consiste no núcleo e seus modificadores. Diferentemente do que acontece em português, os modificadores em inglês vêm antes do núcleo. Então, isso só mostrando a estrutura da escrita das orações em língua inglesa, que elas são diferentes. Então, é como se a gente fala, no português, se a gente tem uma estrutura de uma fala de um jeito. Então, por exemplo, quando a gente vai falar biblioteca digital, a gente não fala biblioteca digital, a gente fala digital library. Então, assim, é um modificador que ele vem antes do núcleo. Aqui, inclusive, tem até o exemplo aqui, né, nesse segundo exercício. Como visto, o grupo nominal consiste no núcleo e seus modificadores. Diferentemente do que acontece em português, os modificadores em inglês vêm antes do núcleo, por exemplo, biblioteca digital, digital library, tendo por base esse conhecimento, coloque as frases a seguir em ordem correta. E aí, então, era para vocês colocarem essa frase na ordem correta, e aqui em vermelho está a ordem correta. Então, pavement, especially constructed, a forma qual é especially constructed pavement, então, pavimentos especialmente construídos.
e assim por diante aqui em outras, no restante das atividades aqui, que também tem a tradução ali para facilitar para vocês. Bom, então, essas são as correções que eu vou colocar lá para vocês. E aí eu quero saber se tem alguma dúvida. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa eu parar aqui de compartilhar. A prova vai ter só... Deixa eu só confirmar aqui quantas questões, mas acho que são só 2. São só... Não, são 3 questões, gente. Então, vai ter uma questão para vocês de cognato e falso-cognato, que aí, pela ideia central do texto, vocês conseguem perceber o cognato e o falso-cognato. E aí, vocês, com o uso do dicionário, podem traduzir. E aqui, e para vocês também falarem sobre a ideia central do texto, ou seja, então não é para traduzir o texto. E uma outra questão de relacionar uma coluna com a outra. Então, bem simples. Vamos ver a Francisca, tem mais gente digitando. Você já fez, né, Viviane? Viviane, eu tenho que ver se eu ainda tenho acesso, porque essa prova sua foi feita pelo CIAR, então eu tenho que ver se eu tenho acesso, mas você mesmo não precisa, né, que você já aproveitou sua disciplina. Francisca, aí você tem que ter uma justificativa. Geralmente, é importante que você venha no dia 22, porque as atividades avaliativas presenciais elas são obrigatórias, né, até por conta da legislação. Aí tem assim, a justificativa que é aceita, inclusive para você fazer a atividade de uma outra forma, por motivos de saúde. Se tiver algum atestado, alguma coisa, mas se não, tem que vir para a realização das atividades. No caso da Viviane, essa justificativa dela foi interessante, mas ela vem no outro dia para fazer presencialmente as atividades. Aí, nesse caso, é essa questão, mas é como você, de todo jeito, você vem para a segunda chamada, então aí já é mais tranquilo, que não pode ficar sem vir presencialmente na instituição para fazer as atividades. Não, aí você vai fazer normal, Viviane. Muito bem, então, vai dar tudo certo. E assim, gente, o que a gente quer é ver se... agora, vocês se lembram, não sei se vocês se lembram que a candidata a reitora, ela foi conversar com vocês num dos nossos encontros, e uma das coisas que a gente pediu, que a gente está tentando negociar, que vocês sejam inseridos nas políticas de permanência da UFG. Então, para quem tem dificuldade, evidentemente que tem todo um estudo de renda,
que vão ser feitos, mas a promessa é de que vocês possam ser inseridos nessas políticas para poder vocês terem, para quem realmente precisa, ter uma bolsa permanência para poder juntar aí, para comprar suas passagens para vir fazer as atividades. E uma outra promessa, que essa eu acho que é bem mais simples deles concluírem, é a gente ter o espaço de alojamento, não para agora. Agora realmente não tem, porque é um espaço que ele está sendo construído, que são para os estudantes indígenas, mas os estudantes indígenas só vão utilizar esse espaço durante as férias. Então, no outro período, vai ser um espaço que ele vai estar ocioso. E que aí, esse espaço, a promessa é que ele seja cedido para vocês, para que vocês não precisem pagar por alojamento ou por hotel, e pelo menos isso. Então, essa é uma coisa mais real, assim, que a gente tem aí, que a gente vai cobrar aí da nova reitoria. E outra coisa, gente, no encontro de sábado, nós vamos, antes do encontro, vai ter a apresentação de 2 chapas candidatas à direção da AFIC. Vocês, como estudantes, vocês votam. E aí, eu, inclusive, faço parte de uma das chapas, estou concorrendo à vice-direção junto com a chapa 2. A chapa 1 é da atual direção da AFIC, e a chapa 2 é a chapa a qual eu estou envolvida com a professora Ana Rita, e que ela vem para falar com vocês, as 2 chapas vêm para falar com vocês no sábado. E eu acho bem interessante a participação de vocês. Independente de qualquer coisa, se a gente ganhar ou não, vou continuar cobrando da reitoria do mesmo jeito, mas eu não vou deixar de pedir o voto, viu, gente? Então, eu vou pedir o voto para vocês, porque a luta do EAD é uma luta muito, muito, vamos dizer assim, difícil, e a gente, quando está num cargo melhor, assim, eu acho que as possibilidades da gente conseguir as coisas acaba sendo maior. Mas, independente de qualquer coisa, eu sempre vou lutar aí para o bem dos cursos EAD. Mas aí eu não vou deixar também de pedir o voto para vocês. Tem até broxinho, ó. Vou levar para vocês, quem quiser apoiar a nossa campanha. A gente tem o nosso Instagram, quem puder seguir, inclusive, @fiqueviva. Aí vocês nos sigam, por favor. O que está de graça, Antônio? O broche, professor. O broche é de graça? Claro, é de graça. E é bonitinho, gente. E ele ficou tão legal, porque depois, assim, independente de qualquer coisa, ele pode usar como broche mesmo, assim, sabe? Porque não ficou assim um broche parecendo broche de propaganda. Aí ficou bem bonitinho. Para quem coleciona broche, gosta de colocar no crachá, então aí fica bem legal. Inclusive, aí eu vou pegar e vou levar para vocês. Uai, Lucas, eu não vi isso, não. Mas eu vou dar uma olhada. Você podia fazer uma gentileza para mim, Lucas. Se você conseguir tirar print e me mandar, aí você me fala, viu? Aí você me manda que eu vou dar uma olhada, que então aí eu tenho que rever então as correções lá. Estava esperando passar essa aula de revisão para poder verificar isso. Ô, Antônio, sobre os crachás, você sabe alguma coisa? Se está disponível para os alunos pegarem e onde? Tinha atividade dissertativa que não aceitava as respostas, Bruna? Oi, boa noite. Boa noite, Bruna. É porque tinha umas respostas, eu acho que tinha que ser igualzinho estava no sistema. Tem várias formas de falar uma coisa, a gente colocava da nossa forma, estava dando como erro. Não dava. Mas aceitava salvar? Salvava, só que dava errado. Tá, mas aí eu vou olhar, então, foi bom você me falar, porque aí o que eu vou fazer? Eu vou passar atividade por atividade olhando isso, então.
Era aquela questão do livro, para dizer do livro, que tipo de leitura era aquela, como a Tá, gente mas identificava. tá, entendi. Aquela eu vou colocar lá para vocês a correção, mas aquela também ela não valeu ponto. Ela mesma era só atividade de treino mesmo. Ela estava inserida na atividade 2. Na atividade 2? Da unidade 2, ela estava inserida junto. Não, ela estava inserida, mas ela não valia ponto, era só atividade. Então tá, Mas obrigada. eu vou dar uma olhada para ver se alguma coisa, porque o Moodle dessa turma de vocês, ele sofreu uma atualização. Então, como eu migrei de uma outra disciplina, então pode ser que, apesar que o técnico tinha olhado, disse que estava tudo certo, mas aí eu vou dar uma olhada nisso. E aí, quando eu soltar a nota de vocês, vocês também conferem para ver se está tudo certo. E aí, qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Pode me mandar mensagem no privado, porque essa disciplina ela não tem tutor, sou só eu mesma. Mais alguma coisa, gente? Senão, a gente encerra para vocês terem aí 5 minutinhos antes da aula do Felipe. Só aí se o Antônio conseguir pegar e ficar com os crachás para entregar, inclusive, para quem pegar no sábado. Então, gente, boa noite e boa continuação de aula para vocês no outro link, tá bom? Que agora é outro link.